Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu, eu quero ler aqui em Hebreus capítulo 12, que nos fala, essa palavra aqui, ela nos dá uma força, né? Dá uma cobrança, cobra bastante, mas também ela nos dá um certo ensino, porque ela é uma palavra bastante abençoada, né? Sai lá do fundo da alma de Deus. Como diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro vamos falar um pouco da paz. A paz é a terceira arma da armadura de Deus que o cristão tem que usar. É a terceira arma da armadura de Deus que o cristão tem que usar. Né? É a terceira arma. Então nós temos que valorizar a paz. Porque olha aqui, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós queremos ver a Deus um dia, algum momento, né, na eternidade, precisamos seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos é essencial para a salvação. Tá vendo aí? Porque... E alguém diz que obra não salva, né? Alguém diz que obra não salva. Mas eu te digo, se não salva, mais condena. Outro diz que religião também não salva. Eu confirmo, religião não salva. Mas condena. Cuidado com a tua religião. Cuidado com a religião que você está praticando. Porque religião não salva, mas religião condena. Então, se você cuida que é religioso, o que está escrito aqui em Tiago capítulo 1, verso 26 e 27, olha só. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Quer dizer, quem não refreia a língua não tem paz com as pessoas. Para ter paz com as pessoas, o primeiro passo é refrear a língua. É tomar cuidado com o que fala. Né? Então, às vezes eu, como pregador da palavra, eu tenho que falar a verdade, igual essa, por exemplo, que eu acabei de dizer. Religião não salva, mas a religião condena. Certo? Porque nós temos que servir a Deus e não a homem. Nós temos que servir, está ligado na igreja, não a uma religião. Ah, pregador, mas então você está querendo dizer que eu não preciso da igreja? Não, você precisa da igreja. Você precisa da igreja, você não precisa da religião. Você tem que usar a religião e não deixar a religião te usar. Tá entendendo? Você usa a religião para poder ter direito aqui, os direitos patrocinados pelo poder público. Então, nós temos que usar a religião. Por quê? Por causa do CNPJ, por causa dos direitos das leis. Então, nós precisamos de usar uma religião. Nós precisamos de usar uma associação, usar um legalismo para poder alcançar o espiritual. Para nos reunir, e como disse Jesus, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Mas tem que estar reunido em nome de Jesus. E reunido com pureza, reunido com... O que diz aqui?
Hebreus capítulo 12, seguir a paz com todos e a santificação. Reunido com paz e com santificação. Não adianta estar reunido e murmurando da irmã, murmurando do irmão, murmurando do pregador, murmurando do pastor, viu? E olha que tem uma turminha de murmuradores, tem uma turminha de murmuradores por aí que nada tá bom. Se o pregador prega bem, ele fala que quer se aparecer. Se o pregador fala devagar, para ser que ele não tá com nada. Se o pregador... Tá, sempre tem que criticar. Mas vai para criticar. Por que você não abençoa? Por isso que tem muita gente que morre de infarto, morre de parada cardíaca, se acidenta, e é crente. E não é assim que Deus quer. Deus quer que você veja Ele. Para nós vermos ao Senhor, temos que ter paz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz. A paz é a terceira arma da armadura de Deus. A primeira é a verdade, a segunda é a justiça, a terceira é a paz. Como que eu vou fazer, então, para mim usar a paz? Você não pode usar a paz se não tiver justiça. Se você não for uma pessoa que pratica justiça, você nunca vai ter paz. Se você não for para praticar justiça, tem que praticar a verdade antes, porque sem verdade não tem justiça. A verdade, a justiça, a paz. E aí, em quarto lugar, vem a fé. Por que a fé está em quarto lugar? Porque sem verdade, sem justiça, sem paz, você não pode dizer que tem fé. Porque está escrito aqui, acabamos de ler. É Tiago 1, verso 26 e 27. Se alguém entre vós puder ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião perfeita, olha. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E tem gente que fala que a obra não salva, a obra não... Pois está muito enganado. Fé sem obras é morta. Então o cristão tem que ter obra. O cristão tem que orar, o cristão tem que visitar, o cristão tem que pregar o evangelho, o cristão tem que produzir obras. Jesus disse, Apocalipse 2, verso 26 e 27, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e as regerão com vara de ferro. Aos que vencerem e guardar até o fim as minhas obras. Olha, além de você ser fiel, você ainda tem que praticar as obras de Cristo. Qual é as obras de Cristo? Pregar o evangelho, evangelizar, orar pelas almas, buscar as almas. Não adianta você dizer, sou crente, eu não peco, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, não faço aquilo outro, cumpro com meus deveres, entrego o dízimo, etc. Mas você está saindo para poder fazer a obra? Você está evangelizando? Você está contribuindo com o campo missionário? Se você não pode ir, mas está contribuindo com quem vai? Não? Então você não está sendo mais que vencedores, porque para Jesus falou assim, e ao que vencer, Jesus não parou por aí, ao que vencer eu lhe darei poder sobre as nações. Jesus não falou assim, Jesus fala, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e as regerão com vara de ferro. Então, meus amados, veja bem que a palavra de Deus, ela é fiel. E ao que vencer, quer dizer, você tem que ter paz com todos. Mas o fulano lá não gosta de mim, o fulano lá não sei o que. Olha, se ele não tem paz com você, é problema dele. Você já foi lá, já conversou com ele ou com ela, já fez conserto. É alguém que você feriu, é alguém que você magoou, vai lá e conserta. Vai lá e conserta, que a Bíblia manda você ir lá e consertar com ele. Mas eu não fiz nada com ele, então, mas é bom você ir falar a si mesmo. Se é irmão, não pode. Agora, se não é irmão, se é ímpio, então você não precisa se preocupar muito, porque é ímpio. Você não adianta querer dar as coisas santas aos porcos. Não vai dar coisas santas aos porcos. Você é separado por Deus, você é santificado por Deus, você é escolhido por Deus, então você tem que praticar o que é reto. Você tem que seguir a paz com todos. Ele não tem a paz com você, mas você está orando por ele.
Ele não tem a paz com você, mas você tem paz com ele. Você não tem ódio dele, você não guarda mágoa dele ou dela. Você está orando por essa pessoa, pedindo a Deus que o salve, que liberta, né? Se é que tiver de ser um escolhido, vai ser um escolhido na presença de Deus. Então eu estou te dizendo, então eu quero te falar com toda a autoridade aqui, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então agora vamos para a segunda parte. A primeira parte, seguir a paz. E agora seguir a santificação. Como está a sua santificação diante de Deus? Como está o seu leito? A palavra de Deus diz que precioso é aos olhos do Senhor o leito sem mácula. Está aqui no Estatuto da Igreja. Você sabia que na Bíblia tem o Estatuto da Igreja? Tem. Na Bíblia tem o Estatuto da Igreja, tem o verdadeiro nome da Igreja. A Bíblia é completa, a obra de Deus é completa, a Bíblia tem tudo que o cristão precisa. Então, veja bem, no Estatuto da Igreja, aqui no Hebreus capítulo 13, pode marcar aí na sua Bíblia, o Estatuto da Igreja, Hebreus capítulo 13. Veja bem, verso 1. Permaneça entre vós a caridade fraternal. Não podia ter um versículo mais bonito do que esse. Não podia começar melhor do que esse o Estatuto da Igreja. Permaneça entre vós a caridade fraternal. Mas tem gente que diz que as obras não servem para a salvação. Se aqui diz, permaneça entre vós a caridade fraternal. No Estatuto da Igreja, o primeiro artigo do Estatuto da Igreja. O segundo, não vos esqueçais da hospitalidade pela qual alguns, não sabendo, hospedaram o anjo. Está vendo? Boas obras, ser hospitaleiro. Você vai na casa de certos crentes, certos pastores, e pode estar a hora que for, ele não te chama para comer, às vezes não te chama nem para dormir. Se você está com sono, não tem onde dormir, ele não te oferece nenhum leito. Se você não pedir, pastor, o senhor tem um cantinho aí, às vezes nem você pedindo, ele te concede. Acontece isso, meus amados. Acontece isso. E outra coisa que eu lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Veja bem, a palavra de Deus é repleta de obras, o cristão tem que ter obras. Jesus disse para aquele povo assim, vinde bendito, Jesus vai dizer, no juízo final vai dizer para muitos, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque estive enfermo, foste visitar-me, estive preso, foste ver-me, estive com fome, deste comer, estive com sede, deste beber. E eles perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos assim? Ele vai dizer, quando te vimos, qualquer um que fizeste, qualquer coisa que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Então, veja bem, obras, tem gente que fala que obras não servem para a salvação. A palavra de Deus, quando fala, a pessoa tem que entender, senão ele tira um texto fora de contexto e vira pretexto. Então tem que saber o texto e saber o contexto daquela palavra realmente para você entender o que está dizendo. Veja bem, venerado seja entre todos o matrimônio. Olha aqui, partindo para a santificação agora, os 3 primeiros fala do estatuto social da igreja. Agora, os outros 3 vão falar da parte da santificação, da parte espiritual da igreja. Veja bem que aqui vai dizer, venerado seja entre todos vós o leito sem mácula, porque os que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Amém? O Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. É fé, né? Então, tá vendo, meus amados? Então, a santificação começa lá no leito. Começa lá na cama. O cristão tem que seguir a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viu, Marcos? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação
é para pastor, é para crentes, é para todos aqueles que quer ver o Senhor face a face um dia. Siga a santificação. Siga a santificação, siga a santificação, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Andai em santificação, porque Deus assim exige de cada um de nós. Outro dia eu vou fazer um vídeo maior explicando a santificação, porque para falar da santificação, pode ter certeza, falaremos a noite inteira sobre a santificação. Viu? O homem e a mulher têm que ser santo, não é porque é casado pode bagunçar, não é porque é solteiro pode bagunçar, não é porque... Não, tem que ter limite, tudo tem o seu limite, tudo tem que ter o seu padrão. Deus é fiel e Ele é santo. Portanto, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Quero orar por você agora. Você que está tendo dificuldade na santificação, você que está tendo dificuldade em aceitar certas pessoas, você que não consegue ter paz na igreja, às vezes você vai, sente uma dificuldade muito grande, às vezes você vai no trabalho, sente uma dificuldade muito grande, por onde você passa, às vezes sempre tem problema, mas eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus e você vai fazer um propósito de seguir a santificação. E tem outros mistérios também que você tem que obedecer, tem outros mistérios que você tem que prestar atenção, mas por enquanto ficamos com estes dois aqui, com a paz e com a santificação, nosso Deus e Pai. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir a tua bênção, eu quero te pedir a tua graça, Senhor, para que o Senhor manifeste, Senhor, sobre esta pessoa agora, esta pessoa que está fazendo um compromisso contigo, esta pessoa, Senhor, que quer praticar as suas obras, Senhor, não quer ser apenas um vencedor, mas ela quer também guardar as tuas obras. Ó, Papai querido, cobre com as tuas mãos, estenda as tuas mãos sobre essa pessoa, estenda as suas mãos sobre essa criatura, ó Deus, salva, redime, purifica no teu sangue, Senhor, e escreve o seu nome no livro da vida. Ah, Senhor, essas pessoas que vão compartilhar, essas pessoas que vão curtir, meu Deus, e divulgar este vídeo, Senhor. Faça com que cada um seja abençoado, Senhor. Conceda o desejo do coração de cada um, Senhor. Tu conheces a necessidade, Senhor, o desejo da sua alma. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.